Letícia, até o momento você tinha construído uma carreira em que tínhamos, em sua maioria, alguns projetos em que você fazia registros documentais de artistas, especialmente se expressavam através da palavra, né? E agora vocês têm um documentário, o Casa, que temos um registro muito mais pessoal, até mesmo autobiográfico. Eu me pergunto como que foi, né, a concepção dessa ideia, se por um acaso, até mesmo o envolvimento que você teve ali como co-roteirista de Construindo Pontes, da Heloísa Passos, é, meio que despertou em você esse interesse em fazer um filme sobre você e a sua própria família. Bom, foi realmente um processo muito interessante esse, do passado registrar o outro, na verdade, se debruçar sobre o outro, né? Para buscar se debruçar sobre a própria história, assim. É curioso porque o projeto do Casa e o do Construindo, eles nasceram muito paralelamente. A Elo me chamou para trabalhar no Construindo quando já existia o projeto do Casa, mas ele era uma outra coisa. Era muito curioso porque o Casa ele começou sendo uma tentativa, talvez até porque eu estava sempre me debruçando sobre os outros, de buscar me debruçar sobre a minha família, mas para tentar compreendê-la à luz da história do Brasil, assim. Então era um projeto meio megalômano, era um projeto meio grande para tentar compreender a história do meu pai, do meu avô, em relação com o cangaço, etc. Mas teria um viés histórico social muito forte, muito, digamos assim, mais sublinhado do que aparece no filme, ainda que esteja no filme e seja uma dimensão muito importante para mim. E aí, ao longo dos laboratórios de roteiro que o filme atravessou e passou, essa dimensão, esse chamado à dimensão autobiográfica, a relação entre a autobiografia, o íntimo, o privado, o particular e o público, o universal, o social, esse chamado foi ficando mais presente, assim, tanto pela minha necessidade, que era clara, de estar no filme, mas também pelo meu interesse em querer centrar no recorte dessas três mulheres, da relação entre elas três. Acho que, de certa forma, foi interessante. Foi um aprendizado ter passado pelos três filmes sobre literatura. Ao mesmo tempo é isso, né? Eram três filmes sobre três artistas que já faleceram, que não estavam mais presentes, então foram vários desafios que eu lidei com cada um deles, e o desafio de lidar com as personagens do Casa foram outros totalmente diferentes. Mas acho que foi uma preparação interessante, digamos assim. Uhum. E o caso, se eu não estou enganado, você começou as filmagens dele em 2015 e a história vai até 2018. Durante esse período, como foi inclusive lidar com algumas coisas que são fruto do destino, né? Que é até difícil de controlar, mesmo você tratando ali de uma história que é sua. O destino, de certa forma, não conseguimos controlar totalmente, né? Então, eu me pergunto sobre essa questão e até mesmo quais foram ali outros temas que surgiram nesse processo que você achou interessante, inclusive, enfatizar. Porque o caso, para mim, ele fala muito sobre essa questão de três gerações distintas de mulheres, tem também essa questão, né, geográfica, tem também o resgate de memórias enquanto se constrói outras. Então, me pergunto se nesse processo de imprevistos surgiu algum tema ali que estava fora do seu controle que você achou interessante também enfatizar. Bom, a questão da morte e da passagem do tempo foi algo que se impôs de uma forma radical assim no filme, né? Eu nunca planejaria ou esperaria que a minha avó falecesse no meio das filmagens. E aí, isso que na verdade era algo já anunciado, porque a primeira sequência de cinema direto, digamos assim, do filme é minha mãe colocando que está em uma crise depressiva por conta da aproximação da velhice e da solidão que a velhice traz, né? Numa mulher divorciada de 68 anos, que à época tinha 68 anos, 66 na verdade. Então, eu acho que
porque uma coisa é a passagem do tempo, né? A velhice talvez eu não tivesse me dado conta enquanto eu estava fazendo dessa dimensão, até porque é um determinado abismo entre quando eu comecei a fazer o filme eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 32, e certamente a passagem dos meus 30 anos também me levou a reflexionar sobre essa condição da solidão da mulher, da solidão da mulher sozinha, da solidão da mulher que vai envelhecendo, que no caso da minha avó é uma viúva, no caso da minha mãe é uma divorciada, e depois efetivamente o incontrolável da vida que é a morte, assim, e como lidar com isso. Então, o Casa acaba se tornando um filme que é sobre vida, que é sobre transformação, geração e tempo, que são essas instâncias que fazem a vida, mas termina sendo também um filme sobre como lidar com os fatos da vida que são inexoráveis, como a morte. A minha outra questão, Letícia, justamente sobre como foi reconhecer os cômodos, né, da casa, no sentido de ver quais eram os pontos mais estratégicos para colocar a câmera, e até mesmo como ela foi, até que certo ponto ela se tornou uma presença que vocês ignoraram assim para fazer o registro dos eventos que estavam acontecendo entre vocês. Bom, como inicialmente eu não tinha equipe, tudo tinha que ser feito por mim, né? E a casa da minha mãe, especificamente, arquitetonicamente falando, era muito estreita. Uhum. Então, eu obviamente tinha um tripé, mas depois ele teve que ser abolido por conta de espaço mesmo. Então, primeiramente, foi uma questão quase de necessidade. Ela tinha que ser colocada. Eu tinha que buscar os espaços onde a câmera cabia, onde a câmera, enfim, ficasse numa altura que desse para registrar tudo, numa amplitude que desse para registrar tudo, e esse espaço efetivamente era o espaço da sala, porque quando a gente ia para os espaços privados, os quartos ou a cozinha, não havia móveis para onde colocar. Então, no primeiro momento, foi uma necessidade que se impôs, que se transformou num aspecto formal, assim. Acaba que a sala é esse meio que ringue onde acontece tudo, onde todos os membros da casa se encontram e fazem as refeições e etc e tal, e transitam, é um espaço de passagem. E isso, como, enfim, né, como no começo eu vinha com uma tractana maior, era um tripé, a câmera, a luz, etc. Eu acho que foi mais fácil essa entrada meio assustadora, assim, para depois ficar, não, vai ser só a câmera aqui na estante. Uhum. E aí depois estava até todo mundo muito acostumado. Tinha até vezes, inclusive, que minha mãe falava, mas você não vai filmar? Cadê a câmera? Eu falo, não, hoje eu não vou filmar, não tem câmera hoje. Então, acho que foi um processo também de costume, de integração, talvez, entre o aparato do cinema e a vida real daquele apartamento. Em qual estágio você contou ali, então, com uma equipe mais abastada, digamos assim? Porque até no decorrer do documentário temos alguns planos assim que são mais elaborados no sentido mais ficcional dessa história, né? Como aquele externo que você está com a sua mãe na praia, né? Com os fogos de artifício. Então, qual foi o processo que, enfim, você decidiu incluir mais profissionais ao seu documentário? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com uma equipe, eu sempre achei assim fundamental trabalhar com uma equipe, mas como o processo começou, como o filme começou, né, como um processo laboratorial, nesse momento ele não contava com a equipe. E aí os meus tutores pediam muito para que o roteiro de pesquisa, o resultado da pesquisa do documentário fosse filmado. Então eu comecei a filmar mais como um exercício de resposta de laboratório de roteiro e depois todo o processo, né? Vamos escrever no edital, esperar. Ele foi selecionado pelo Prodecine 05, que é o edital que foi extinto. E a partir daí se deu a entrada da equipe, que corresponde mais ou menos a 50% das imagens do filme, do Casa. E foi uma conversa muito grande com o Breno, que é o diretor de fotografia, para que essa entrada da equipe fosse, digamos assim, amalgamada na estética do filme. Porque, de certa forma, já estava um pouco claro que algumas coisas
que eu tinha filmado como pesquisas eram muito preciosas, então seriam utilizadas no corte final. Sim. E deveria ser sentido uma fluidez para as imagens, para a passagem das imagens registradas com a equipe, né? E não uma ruptura totalmente, assim. Então, o Breno assistiu muitas vezes ao material de pesquisa, a gente conversou muito. Ele, obviamente, fez uma escolha por um aparato fotográfico melhor do que o meu, mas ao mesmo tempo que o desse uma respectiva leveza, uma respectiva soltura dentro da casa, assim. E no fim a gente sempre esteve muito junto e era uma equipe pequena que estava dentro da casa, né? Éramos 5 e todo mundo aprendeu a ser meio invisível, assim. Eu já perguntei, né, sobre quais temas ali foram ganhando maior destaque no processo de realização do filme. Mas com ele finalizado, essa é uma pergunta pessoal, mas com o documentário finalizado, teve algo ali que soou surpreendente para você ou mesmo para sua mãe em relação a essa relação que vocês estabelecem? Tem algo que vocês assistiram e falaram, eu fiquei surpresa em relação a saber sobre isso de você, algo nesse sentido? Bom, minha mãe não viu o filme até hoje, né? Que ela não quer se ver no espelho, digamos assim. E às vezes as que eu assisti ao filme, eu acho que eu sempre encontro alguma coisa nova, assim, em relação a como a visão que uma das gerações tem sobre a outra, o próprio processo de amadurecimento, de vivência que a gente vai tendo, assim, olhar para determinadas posições que são ditas, que são tomadas, que são faladas e pensar, nossa, será que eu faria isso novamente? Então, acho que o filme é muito vivo, assim. Acho que ele se mantém muito vivo. Acho que tanto para quem vê e não tem nenhuma relação, quanto para mim, que estive ali presente fazendo. E para finalizar, você pensa muito em casa, que agora não estamos mais, né, naquele isolamento social, né, que se deu a partir de março, mas você pensou muito o seu filme no momento ali que estávamos em um momento de isolamento social muito mais rígido. Até entrevistei também o Bruno Risas, que fez Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, e é também um filme, né, sobre família, sobre estar enclausurada com ela ali, né, no ambiente doméstico. Então eu penso se com você também o Casa foi muito resignificado nesse momento. É muito curioso, assim, pra você trazer o Risas, que nós somos muito amigos, né? E a gente sempre sonhou em fazer um lançamento conjunto. Na verdade, a gente tinha altos planos de quando fosse no fim do ano passado, de quando fosse lançar o Ontem Havia, que é pela Vitrine, e o Casa pela Pandora, que a gente colocasse as distribuidoras em contato, lançasse os dois juntos, mas aí veio a pandemia e bagunçou todos os nossos planos. Mas o que aconteceu efetivamente foi que desde março, e principalmente ali quando a pandemia se tornou mais agressiva no sentido do confinamento social, maio, junho, muitas pessoas me pediram para assistir ao filme. Como assistiam? Porque acabaram que passaram confinamento com seus pais, com suas mães, com seus avós, e queriam mostrar o filme para a família e discutir, enfim. E esse foi um pedido grande, e aí isso, inclusive, nos fez repensar, porque em determinado momento eu estou falando a produção, a distribuidora, se a gente deveria deixar para lançar o filme só em 2021, quando a reabertura das salas fosse algo enfim, mais seguro, mais, não sei, mais que tivesse mais popular, digamos assim, porque até agora todo mundo está com muito medo, né? Mesmo cumprindo todos os protocolos de segurança e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o pedido para o digital, para o filme, foi tão grande das pessoas dentro de casa que aí a gente falou, não, vamos lançar nas salas, vamos lançar no streaming também, porque eu acho que essa experiência da pandemia tem feito as pessoas repensarem muito suas relações familiares, suas relações históricas, suas relações biográficas, que é onde casa bebe, assim. Então, é curioso.
Letícia, eu agradeço pela entrevista, pela sua disponibilidade com essa conversa e desejo sucesso aí com essa nova trajetória do caso. Obrigada, Alex. Muito obrigada. Um Certo? abraço. Tchau. Tchau.